Boa, boa, começamos mais um na voz com o Luan Califa, certo? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os patrocinadores que está fechadão com esse projeto, vocês fazem a diferença. Agora eu quero apresentar a entrevistada de hoje, a Isabela. Oi. Muito prazer, certo? Muito Prazer obrigado é por você meu. você ter topado. E eu não sabia, de verdade. Ela é cantora. Vocês aí sabiam? Comenta muito aí embaixo, sabia ou não? 2 anos que você soltou uma música, né? Faz 2 anos, uns 2 anos. Tem 2 aninhos já que eu soltei minha primeira e única música autoral, assim, que eu acho que representa muito quem eu sou e muito do que eu vivi. Embora não tenha dado continuidade, não tenha pesado mais nessa questão da minha vida, é uma coisa que eu gosto. Sempre gostei de cantar desde pequena, minha mãe sempre cantou. Era uma coisa que me deixava feliz, ouvir minha mãe cantar. E eu sempre gostei muito de música. Então, o útil uniu ao agradável. Hoje eu sou uma pessoa que, não tem uma música que toca que eu não conheço. Eu sou da música, porém, eu só não dei continuidade por muitos outros fatores que atrapalharam no meio do caminho. Tipo, vida profissional, responsabilidades, né, cuidar da saúde mental. Então, muita coisa entrou no caminho. Quem sabe um dia, quando eu estiver mais de boa, financeiramente, psicologicamente, em vários aspectos, eu não consigo investir mais tranquila nessa questão da música. Foi uma Porque é composição coisa que eu sua. gosto. Sim, a minha única música assim que tá no YouTube, que eu gravei, que foi tudo eu mesmo, assim, não tudo eu, mas tipo a minha letra, tudo, foi Como a... que você fez pra gravar? Como que... Então, na época, eu conheci muita gente. Uma coisa que é muito bacana é você... Uma coisa que eu ouvi uma vez, eu vou reproduzir. Você tem que saber como entrar e sair de todos os lugares. Quando você conhece pessoas, você tem muito networking, que é aquela coisa de você ter contatos. Então eu conheci pessoas bacanas, essas pessoas me ajudaram a chegar, né, nessa pessoa que me ajudou a gravar. Inclusive foi o MC Lucas, que gravou, né, que editou, que fez todo o beat da minha música e tal. E assim, é uma música que eu gosto muito. Particularmente, eu não gosto de me ouvir. Quando eu escuto, eu fico meio assim, tipo, não quero, mas sei lá, é estranho. Você soltou no seu próprio canal no YouTube, ou não? Sim, Foi. tem um canal. Eu só não posto com frequência porque não tem muito conteúdo pra postar. Agora eu tô com mais tempo livre. Quem sabe eu não comece a produzir mais conteúdos, não sei. Depende do que vocês quiserem que eu faça. Se quiserem também, estou O disponível. canal tá como, Isabela? Isa Tibcherene. Isso aí. Esse Nome é aí. difícil, eu ia falar. Esse nome facinho que eu tenho. Da onde surgiu esse nome? É de sua mãe? Parte de sua É da mãe? parte da minha mãe. É sobrenome libanês. Libanês, é igual Luan. A pessoa fala Luan. Como Eu é? mesma chamei ele de Luan, ele nem respondeu. Deve ser tão comum. Todo mundo fala É, todo mundo Luan. fala Luan. Meu nome, diz minha mãe, que achou na novela, mas eu fui pesquisar no Google, fala que é francês, né? Mas até aí, até que me prova o contrário. E como que tá a lidar com essa situação toda que você enfrentou? Hoje é mais fácil, não porque dói menos, mas porque eu aprendi a lidar. É o que eu sempre falo, o tempo, ele é o senhor de tudo, ele é o senhor da razão, ele é o senhor da cura. Na hora que tudo acontece, você escuta muito das pessoas. Com o tempo vai melhorar, e essa hora você sente raiva. As pessoas falam, ai, com o tempo a dor passa. Você não entende, porque na hora realmente é muito difícil. Mas é verdade, inevitavelmente é verdade. Isso é o tipo de coisa que eu até falo para pessoas que passam por situações difíceis. O tempo é o senhor da razão. Pode doer, não vai parar de doer, não parou de doer, mas uma hora você se acostuma. Você aprende a lidar com as dores. Então, a dor tá ali, mas ela não me move mais de uma maneira negativa. Ela pode até me mover, mas ela me move me motivando a seguir em frente, ela me move me fazendo mais forte. Então, a gente aprende a lidar, porque o tempo, ele cura tudo. O tempo é a salvação, né? De tudo. Parar, refletir, analisar tudo com calma. É o Sim, tempo. me conhecer também foi uma coisa muito importante. Porque como tudo aconteceu muito rápido, e numa fase de transição, uma menina que não conhecia a vida, que passou muito tempo em casa, não teve contato com muitas pessoas, e do nada foi jogada no mundo, com um monte de pessoas que conheciam a história, que julgavam sem saber, e era o tempo todo a gente falando de mim, e eu falava, caramba, nem eu me conheço, nem eu sei o que eu quero, como é que as pessoas querem falar por mim? Aí eu tive que começar a me conhecer no ponto que eu tinha que debater sobre o que as pessoas estavam falando de mim. As pessoas apontavam muito o dedo. Falavam, cara, isso, aquilo. Encontrava na rua, falava muito, abordava muito. Nossa, não existem palavras para explicar
as poucas e boas que eu passei, sem nem saber o porquê que eu tava passando, sabe? No nível de verdade, de pessoas falando, por que você não se mata? Deus me Se eu livre, uma fosse pessoa falar isso. você, eu me jogava de um prédio. Se eu fosse você, eu cortava meus pulsos. Ai, nossa, não sei como que você consegue. Você sabe que a culpa é sua. E eu ali tentando lidar com tudo e ainda tendo que lidar com o julgamento alheio de pessoas que se escondem atrás dessa capa, né, que é a rede social. Você tá ali atrás de uma tela de um celular. Isso você fala os comentários, né? Sim, Foto, óbvio. vídeo. Sem contar os olhares, né? Porque quando a gente fala pessoas que passam por situações parecidas e ganham certa visibilidade, quando você sai na rua, as pessoas te olham. E, tipo, não é uma coisa discreta, é uma coisa, tipo, de olhar, parar, Olha ela aí, ó. comentar, apontar, e você fica se falando, caramba, será que eu sou um bicho? E você não entende. Porque não é uma coisa que eu fui atrás. Uma coisa é você, por exemplo, que tá agora com um projeto, querendo crescer, com um canal e tal, aí as pessoas vão passar a te reconhecer, você fala, caramba, legal, valeu pelo meu trabalho e tal. Outra é você não querer nada disso e as pessoas do nada começarem a falar de você. Quantas vezes eu já não estava dentro de um ônibus, porque minha vida não mudou, eu não fiquei rica, não comecei a andar de carro, nada disso. Eu continuei correndo atrás. Então eu ando de ônibus, eu trabalho, eu corro atrás das minhas coisas. Então ter que viver em sociedade, sabendo que as pessoas falam na sua vida, é difícil, é complicado. Então, por exemplo, eu fiz escolhas que hoje me permitem fazer vista grossa. Por exemplo, eu vou para academia normalmente, eu trabalho normalmente, eu ando de transporte público normalmente. Porque se eu continuar dando vazão para essas coisas, eu não vou viver nunca. Óbvio, existe um ponto positivo do brasileiro, principalmente, que é uma coisa, ele esquece. O brasileiro esquece. Uma hora ele esquece, uma hora acontece uma coisa mais grave ou mais chamativa que faz com que o que aconteceu antes fique para trás. Mas sempre tem alguém que comenta. Se alguém na rua chegar e falar, você não é a menina não sei o que, fala assim, sou. Antigamente, eu falava não. E aí eu percebi, calma, por que eu tô mentindo? Eu não fiz nada. Só que era uma coisa que ia além de mim, porque eu não queria que a pessoa me reconhecesse. Então as pessoas falavam, você não é a menina fulana de tal? Eu falava, não sou, a senhora tá confundindo, o senhor tá confundindo. E aí eu comecei a perceber que se eu mentisse, eu tava fugindo. E se eu tô fugindo, eu fiz alguma coisa. Como eu não fiz nada, eu não tenho por que fugir. Então sim, eu sou, mas isso não me define. Aconteceu, já passou, e a pessoa que eu sou hoje não tem nada a ver. Entende? Então é uma coisa de você aprender a lidar. Não tem o que fazer, não existe fórmula secreta, não existe nada, não existe uma receita, tipo, olha, faz isso, isso e isso, que uma hora vai dar certo. Não, você aprende a lidar, a experiência, a vida, O dia a dia, o tempo, né? O tempo, que é o senhor de tudo. Você vai levando. É o famoso empurrando com a barriga. Mas uma hora, você não pode abaixar a cabeça. Porque se você abaixa a cabeça, você dá espaço para as pessoas montarem em você. É, você me disse que agora tá desempregada, né? Foi seu primeiro emprego? Não? Comecei a trabalhar assim que tudo aconteceu, pela necessidade, né, de dar continuidade na minha vida, de sustentar tudo, de me sustentar, de dar suporte também pra minha família, minha mãe, meu irmão. Comecei a trabalhar com 18 anos. Aí tive alguns empregos e esse foi meu último. Então eu já trabalho aí desde os 18. Depois que tudo aconteceu, aí você começou a trabalhar. Foi uma coisa atrás da outra. Nem tive tempo de pensar, caramba, e agora o que eu vou fazer? Não teve. Foi só vai. Só vai. Foi aprendendo no dia a dia, né? É. E faculdade? Falou que tem vontade de fazer, como que é? Quero muito, desde sempre, é meu sonho fazer psicologia. Não sei ao certo por que eu quero isso, mas é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que eu consigo muito me imaginar. E eu levo uma filosofia, tipo, que se você consegue se ver fazendo aquilo, se você fecha os olhos e você se vê fazendo aquilo, é alcançável. Então eu me vejo daqui a um curto período de tempo com o meu escritório, com o meu nome na porta, uma doutora, uma psicóloga, é o que eu quero fazer. Então, é o meu sonho mais forte. Assim. Hoje você tem quantos anos? 20 aninhos. 20 aninhos. Tá nova, ainda dá pra correr atrás de tudo. É que não tem idade, né? Na realidade não tem idade. Pra mim, às vezes, não parece, né? As pessoas falam que não parece, que eu tenho a idade que eu tenho, pela maturidade que eu adquiri. Mas acontece. E hoje, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho...
Olha, eu acho que eu não tenho... Acho que, sei lá, eu quero muito morar fora. Eu me vejo muito morando em Nova York. Acho que, nossa, eu sou muito aquela menina que mora em Nova York. Sei lá, é meu sonho, morar em Nova York. Meu sonho é esse. A longo prazo. Tenho sonhos a curto prazo, que é formar, fazer tudo. Mas eu quero conhecer o mundo. Porque eu sou livre, cara. Se tem uma coisa que eu sou, é livre. Você tem vontade de morar fora, não conhecer. Não, eu quero morar fora, eu quero fazer minha vida. Eu acho que uma sensação que eu desconheço é estar num lugar onde ninguém me conhece. Não, tipo, nossa, a famosa. Não, não é isso. Começar do zero. Você Mas sabe? Tipo, um lugar que não vai existir uma pessoa aleatória que vai olhar pra você e pensar, caramba, eu conheço essa menina. De algum lugar. Não, eu quero ser alguém no meio de todo mundo que vai fazer a história a partir dali. Sabe? É o que você disse, tipo, as pessoas te conhecem relacionado ao que aconteceu. Algo ruim, né? Tipo, aquela lembrança ruim. Você não quer isso pra você, né? Ninguém, creio que quer isso. Não, porque eu sou mais que isso. Tipo, desde muito pequena, eu sempre fui uma menina muito alegre, muito ativa, muito feliz, muito brincalhona. E eu não quero que a minha essência ela vá se apagando por conta da minha história. Quero que a minha história acentue a minha essência. Sabe? Tipo, nossa, ela realmente ela é o que ela diz ser. Sabe? É tipo isso, sei lá. Não gosto de rótulo. Você, além disso, as pessoas conhecem aquela parte que aconteceu, mas não conhecem a Isabela, tipo, entendeu? a Tipo, ponta do iceberg, sabe? Eu sou muita coisa. Tem coisa que, obviamente, nem eu sei ainda que eu sou capaz de fazer. Então imagina, se nem eu, que sou eu, que convivo comigo, que não dá pra fugir de mim, não me conheço 100%, imagina o outro. Então vai além. deixa eu te perguntar, como você conheceu o Rafael? Conheci ele pelas redes sociais. Ele, embora tenha tido a carreira dele, a vida artística, ele sempre foi um menino muito de boa. Ele morava muito perto de mim, era um menino da região, conhecia todo mundo, estudou no colégio da região. Então ele era muito acessível, muito humilde, menino, sabe, religioso, menino, sei lá, nem consigo explicar. E eu conheci ele pela rede social, eu vi ele no Facebook, aí eu já sabia que ele era, porque, né, eu sou inteligente, não sou burra. Sabia que ele era, mas aí eu mandei uma solicitaçãozinha despretensiosa, ainda era muito Facebook? Menina, ainda era muito menina, nem tinha um. Mandei e falei, o não a gente já tem, né? Você tinha quantos anos? Tinha 17 para 18. Aí mandei a solicitação no Facebook. Ele aceitou. E aí, a partir daí, ele passou a me seguir no Instagram. E aí, aquela coisa, tipo, curte uma foto minha, eu curto uma foto dele. Curte uma foto minha, eu curto uma foto dele. E aí, chegou num ponto que ele mandou a primeira mensagem. E aí, daí pra frente, foi só indo. Foi tipo, era pra ser. Não tinha como ser diferente. A primeira mensagem que ele mandou pra mim foi: acho que agora eu posso te chamar, né? Já passamos por todo aquele processo de É porque antigamente era muito assim, né? Curte aqui, aí volta, curte Hoje aqui. não, hoje segue, manda mensagem, bora, se não bora, esquece. Esqueça. Hoje é assim. Mas aí foi isso, e aí a gente começou a conversar, e foi uma coisa muito natural, e eu não lembro o momento em que eu percebi que eu tava apaixonada. O primeiro encontro? Foi numa pracinha, perto da escola, que a gente estudou, inclusive. Foi numa pracinha ali perto. E eu lembro que quando ele me viu, eu vi ele chegando e eu percebi que ele era muito baixinho. Primeira coisa que eu notei, ele era muito baixinho. E aí ele veio chegando até mim, e aí ele tava todo nervoso, e a gente sentou na pracinha, começamos a conversar, e eu tava acompanhada de uma amiga. E aí ela foi embora, né? Porque ela, óbvio, não ia ficar ali segurando vela. Aí ela foi embora, aí a gente começou a conversar, e eu lembro que eu falei muito. Esse dia eu falei pra caramba, e eu não sei o que eu tava falando, mas eu falava muito e ele só me olhava. Ele só me olhava. Chegou uma hora que ele ficava assim, ele olhava pra mim, aí eu parei de falar, ele, você é muito linda. E aí, na hora de ir embora, ele me deu um beijo, e ali já era. Você foi a primeira namorada dele ou não? Não, ele teve outras namoradas. Ele era mais velho? Ele era mais velho, hoje ele teria 25 anos. Ah, bem mais velho, então. Ele era muito pequenininho, né? Ninguém botava fé que ele era mais velho. Eu pensei que era mais novo. Não, hoje ele teria 25. E sei lá. E aí depois disso, eu lembro que inclusive, depois que ele me deu um beijo, ele quis me segurar minha mão.
E aí eu, tipo, toda retraída, eu fiquei com vergonha. Eu falei, tipo, tem como não segurar a sua mão? Aí ele, não, claro, tranquilo. Eu já dei logo um toco nele, tipo, não quero andar de mão dada. Porque eu tava com vergonha ainda. Ele foi seu primeiro namorado? De verdade, assim, sim, óbvio, tem sempre as paixonites de criança, que a gente tem envolvimento de escola, que misericórdia, Nossa Senhora. Mas, de verdade mesmo, assim, paixão vívida, foi só ele. E como que era pra se encontrar, vocês? Era bem difícil. A gente se via, por exemplo, das minhas saídas da escola, eu dava minhas fugidinhas também, porque, né, quando você quer estar perto de alguém, quem quer faz acontecer. Tem ninguém que segure, de Não verdade. tem. E prender é pior. Por isso que eu penso, um dia se eu for mãe, óbvio, toda pessoa fala isso, mas mãe é tudo igual. Eu entendo essa parte, mas eu acho que um dia eu vou ter um pouco mais de compreensão com os meus filhos. Tem que ter um diálogo, né? Sim, mas quem quer faz acontecer. Então, às vezes eu dava umas fugidinhas, a gente se encontrava, passava um tempo juntos. Por exemplo, se eu não ia pra escola, no tempo que eu não tava na escola, eu ficava com ele. Na hora de ir embora da escola, eu ia pra casa. Dava os meus jeitos de encontrar com Tava ele. aquela cabulada. Perdão, Quem mas, nunca? Quem nunca? né? No papo, quem nunca? Mas foi por um excelente motivo. Não me arrependo de nada. Não me prejudicou na escola, graças a Deus. Sempre fui ótima aluna. Eu tenho certeza que os meus professores vão entender. Enfim, a gente se encontrou bem pouco. De 1 ano e meio que a gente conseguiu permanecer junto, a gente se viu uma média de poucas vezes. Mas todas elas valeram muito a pena. Inclusive no comecinho, por saber da vida que eu levava, saber que era uma vida restrita, uma vida de muitas proibições, de não poder sair muito, eu falei pra ele que eu não queria mais. A gente se encontrou nessa mesma pracinha que a gente tinha se encontrado da primeira vez. Pra privar ele. Exato, exatamente. Tipo, eu tava loucamente apaixonada por ele, mas eu amava tanto. Preferia sofrer, você sofrer do que acontecer. Exato, e eu falei, minha vida é muito difícil, não tem como, não vai dar certo. E eu lembro que no dia ele ficou muito triste, tipo, muito triste, desolado, assim, que, nossa, você via na cara dele que era o fim. Inclusive, foi nesse mesmo dia que a gente tirou muitas fotos, são fotos que eu tenho guardadas até hoje, inclusive que é a foto que eu tenho tatuada aqui no meu braço, não sei se dá pra ver, daqui a pouco eu tento mostrar. A gente tirou bastante fotos nesse dia e foi no dia que eu percebi que não tinha o que fazer. Não tinha como. Mesmo eu tentando fugir, não tinha como. Sabe? Mesmo que eu não ficasse com ele, eu ia sofrer, ele ia sofrer. Então a gente tentou fazer dar certo. Tinha, tipo, sua relação com ele tinha que acontecer, né? Não tinha como. Tipo, ele ia sofrer muito se não ficasse comigo, se não tivesse contato comigo, eu também ia sofrer muito. E não foi uma coisa combinada. A gente simplesmente entendeu que não tinha o que fazer. A gente se gostava muito. E a partir daí a gente decidiu enfrentar as dificuldades pra fazer dar certo. Essa é a tatu. Tatu. Não sei se vai É dar uma pra das ver, fotos mas... que eu tenho com ele. E sei lá. É louco. Deixa eu te falar, você faria algo diferente? Ou não? Foi um momento... Não sei se eu faria diferente. Acho que não. Não porque eu não gostaria que nada fosse diferente. Gostaria que muita coisa fosse diferente. Não tô falando relacionado ao que aconteceu, a parte ruim, né? Foi a tragédia ali. Eu tô falando em questão a vocês ali. Não, porque se não fosse como foi, não seria tão bom. Porque foi muito natural, sabe? Foi muito espontâneo, foi muito além do querer. É uma coisa tipo, a gente conversava o dia inteiro. O dia inteiro, nunca vi. Nossa, se tem uma coisa que eu não faço hoje é gostar de conversar tanto assim, mas com ele eu conversava. A gente trocava mensagem o dia inteiro, a gente conversava o dia todo. Quando ele chegava do trabalho, ele me ligava. Sei lá, só queria estar com ele o tempo Mas sabia que vocês eram assim, ó, porque vocês se via pouco. Tô falando pra você que você se via pouco, na real, porque tipo, quando você se vê toda hora, já não é a mesma coisa. Já perde isso, fica toda hora. Sim, talvez sim. Mas uma coisa que eu escuto, que eu escutei recentemente, inclusive, de uma pessoa próxima, é que o amor que a gente sentia um pelo outro, ele ainda ia evoluir muito. Evoluir pra níveis de Casar. respeito, níveis de coisas insanas, sabe? Não só o amor de paixão, o amorzinho de, nossa, tô apaixonada, o amor de respeito, o amor de admiração. Tinha muita coisa pra acontecer ainda. Então, óbvio, não teve como fazer? Não teve como fazer. Mas era nítido, sabe por quê? Porque hoje, mesmo depois de tudo, mesmo ele não estando mais aqui,
O amor pra mim é o mesmo. Não muda. Não importa que ele não está aqui, não importa que hoje eu não posso tê-lo comigo, eu amo igual, ou mais. É um amor além da explicação. Então, eu tenho certeza que não tinha como dar errado. Mas deixa eu te falar, sua mãe sabia, a Minha família mãe sabia. dele sabia. Minha mãe sabia, a família dele sabia, só o meu pai que demorou a saber, né? Por conta de tudo, por conta da pessoa que ele sempre demonstrou ser. Então existia receio. Era plano falar? Era plano falar. Mas a gente queria que fosse tudo de uma maneira boa o suficiente para não dar errado. Mas era além da nossa compreensão, né? A gente achou que seria possível fazer dar certo, mas não foi. Não deu. E sua infância, como que era? Resumidamente, você explica pra gente. Até o ponto que eu não entendia como era a minha vida, foi uma boa infância. Infância de escola, vivia para estudar, não tinha muito, tipo, esporadicamente, uma vez na vida, outra na morte, ia na casa de um amigo de outro, ia. Não foi uma infância de brincar na rua, até porque na época que eu nasci já não era mais tão seguro brincar na rua assim, né? A gente nasceu numa época meio complicada, mas a minha vida era tranquila, eu sempre fui muito inocente, né? Muito alegre, muito brincalhona. Aí a partir do momento que eu passei a entender como era a minha vida, foi começando a ficar difícil. Porque enquanto você é inocente, você pensa que os pais fazem tudo para proteger, que tudo que acontece na sua vida é em prol de algo bom. Aí quando você começa a ter entendimento, por exemplo, eu comecei a perceber que minha vida não era muito fácil, que minha mãe estava sofrendo por algum motivo, que meu pai não era a melhor pessoa do mundo. E você começa a juntar uma coisa com a outra, você começa a se envolver. Eu comecei a me envolver, tipo, caramba, minha mãe não tá feliz, meu pai não é uma boa pessoa, pode ser que minha vida mais pra frente seja difícil, e começa a criar preocupações. Então, até os meus 13, 14 anos, minha vida foi tranquila. Tranquila no que dava pra ser. Dali pra frente foi mais difícil. Começa a adolescência, né? Você quer, tipo, mais liberdade assim, aí, mais na casa de uma amiga, de um amigo, sabe? Viver mais aquilo. Fase de transição, né? Você quer, tipo, caramba, todo mundo tá saindo, meus amigos vão pras festas, Shopping, as pessoas me chamam pra sair, eu tenho que falar que eu não posso. Tá, mas por que você não pode? Porque minha mãe não deixa. Caramba, mas é tranquilo, é só na minha casa. Não, minha mãe não deixa. É difícil cair no entendimento das pessoas. Por isso que hoje, a forma que eu vivo espanta muita gente. Porque eu gosto de sair, gosto de curtir minha vida, eu gosto de curtir meu final de semana, eu saio bastante. As pessoas que já viveram isso um pouco de tempo antes, falam, caramba, nossa, da onde ela arruma pique pra sair todo final de semana? Gente, eu não vivi, então agora eu tô vivendo. Você recebe muitos haters sobre... Não, fala. hoje não. Hoje tá não, mais porque tranquilo. uma coisa que é muito real é que enquanto você dá ibope, não tem como. Porque essas pessoas, elas não querem nada mais do que ibope. Então, a partir do momento que você continua dando ibope, continua acontecendo. Tem um doido ou outro que comenta uma coisa aleatória, tipo, ai, cadê seu pai? Eu fico, gente, se você não sabe, imagina eu, saca? Pergunta lá no DP, pergunta lá não sei aonde, eu não sei. Não é que não me importa, mas vai além do que eu posso fazer. A partir do momento que acontecer, vou estar presente, vou estar envolvida, quero saber, quero estar a par de tudo. Enquanto não tiver nada de resolução, não quero saber, porque não me faz bem. Você acha que eu vou passar a minha vida pensando, nossa, onde será que ele está? O que será que ele está fazendo? Não, eu vou viver. Até porque eu aprendi que a vida é muito... Porra, é um estalo. É um estalo. Então, se eu não viver minha vida, como é que eu vou fazer? Uma hora ou outra eu posso não estar mais aqui, cara. Então, eu tenho que continuar vivendo, seguir em frente. Não vou viver de passado, não vou viver de tragédia. Vou fazer minha história enquanto eu estiver aqui. Seu pai era muito agressivo na sua infância? Ele nunca foi um pai amoroso, carinhoso. Nunca. Sempre foi afastado. Das poucas vezes que eu tentava, por achar certo, me aproximar dele, ele me afastava. Já tentei dar abraços nele, ele me empurrava. Ele não gostava, não era um pai muito afetuoso. Nunca foi. Aniversário, dava parabéns ou nunca não fazia nem questão? Secão, nossa. Tipo, parabéns, parabéns, muita saúde, muita felicidade. Nada muito tipo, nossa, parabéns, uma coisa que você sente carinho. Nunca senti carinho do meu pai. E a relação dele com a sua mãe? Era muito... Tóxica, extremamente tóxica.
Chegou num ponto óbvio, ele mostrou pra ela uma pessoa que não existia, que era uma pessoa carinhosa, uma pessoa que queria futuro, prometeu casamento, prometeu casa, prometeu felicidade, mas ele sabia que ele nunca ia concretizar isso e deixou ela acreditar que ia. E as decepções, o tempo foi passando, ela viu que nada foi acontecendo e ela foi ficando cada vez mais triste, cada vez mais desgostosa da vida. Então ele destruiu muitos sonhos, ele criou sonhos e destruiu os sonhos dela. Então ele acabou com muitas partes da vida dela. Hoje, sua mãe, ela tá mais tranquila? Ela consegue viver? Ou ainda tá muito presa a isso? Em questão... Olha, minha mãe, por uma questão muito pessoal dela, que ela nunca aceitou fazer terapia, ela nunca aceitou lidar com as questões que precisam ser lidadas, não adianta. Você pode achar que não, tipo, eu sei lidar, eu sou autossuficiente, eu não preciso de terapia, eu não preciso de médico, não preciso de nada. A gente precisa. Não dá, ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, você não consegue simplesmente pegar os seus problemas, botar na bolsa e sair andando. Não dá, você tem que lidar. E ela nunca quis. Talvez pelo medo, talvez por saber que é muita coisa que pode doer e por já ter sido tão machucada na vida, ela não quer ter que lidar com essas coisas. Eu entendo perfeitamente o lado dela. Mas por conta de não lidar devidamente como ela deveria, hoje ela ainda não é a pessoa que eu gostaria que ela fosse. A mulher que ela já foi um dia, a mulher independente, a mulher que me inspirava, a mulher que eu via chegando do trabalho e falava, nossa, um dia eu quero ser igual a minha mãe. Não, ainda não, mas eu ainda tenho fé que um dia ela vai se reerguer da maneira que ela merece. E seu irmão? Você acha que ele tá mais tranquilo? Meu irmão, eu ajudei a criar, né? Meu irmão, ele é quase um filho pra mim. É meio estranho falar isso, mas é verdade, porque ele é uma das poucas pessoas no mundo que ainda me dá vontade de viver. Então, eu olho pra ele hoje e eu confio muito nele. Não sei, ele pode não estar na melhor fase, ele pode estar passando pela adolescência, e eu respeito ele acima de tudo. Então, além de vê-lo como meu irmão, como uma pessoa que eu tenho que cuidar, eu respeito e confio. Eu acho que não tem nada melhor que isso. Então, eu sei que, por exemplo, hoje, com a idade que ele tá, 15 anos, ele tá passando por muitas fases de transição, tá vivendo, tá conhecendo a vida, mas a índole dele não vai fugir muito da minha, porque a gente foi criado junto, a gente passou pelas mesmas coisas juntos, pelos mesmos problemas, pelas mesmas coisas boas, então a nossa base é a mesma. Então eu sei que se eu tenho um propósito de vida que é maior, que é bom, ele também tem. Então eu confio muito nele. Hoje ele é mais fechado, porque ele é adolescente, não tem o que fazer, eu também fui um porre quando eu estava nos meus 15 pra frente, então eu sei que hoje é mais difícil ter uma relaçãozinha mais amistosa com ele. Mas mais pra frente vai ser melhor, eu confio. Eu confio nele cegamente, sabe? E eu sei que ele confia em mim também. Então isso é bom. Hoje a gente não é tipo brother, parceiro. Porque ele tem as coisinhas dele, eu morro de ciúme dele, ele tá, né? Deve tá namorando, pegando sei lá quem, da onde, não. Prefiro nem pensar nessas coisas. Deixa o menino viver. Não fazendo filho, não fazendo besteira. Enfim. É complicado, eu morro de... Nossa, eu fico mordida às vezes. Mas eu confio. Deixa eu te perguntar. É você, sua mãe e seu irmão, né? Sim. E o resto da sua família? Tia, avó, não sei o quê. É muito aconchegante com vocês, muito ligada a vocês ou é mais distante? Não é por N fatores. Eu amo cada pessoa da minha família. Mas por muitas coisas que aconteceram ao longo da história da minha família, cada pessoa foi seguindo o seu caminho. Então, as minhas tias são 4 irmãos, minha mãe, mais 2 meninas e um menino. Cada um seguiu sua vida. Meu tio fez a vida dele fora, foi morar pra fora, construiu a vida pessoal dele, voltou recentemente agora pro Brasil. Minhas 2 tias, uma mora na praia, a outra mora com a família dela por aqui, por São Paulo mesmo. Tem eu, minha mãe e meu irmão. Hoje a gente não é muito próximo. Gostaria que fosse? Gostaria, muito. Porque se tem uma coisa que eu sou, é família. Muito bom. Se tem uma coisa que eu gostaria muito, que além dos meus sonhos a longo prazo, tem os meus sonhos a curto prazo, é ter uma casa cheia. Eu gosto daquela coisa de domingo, final de semana, família, alguém que faz uma comida gostosa, todo mundo come, depois se reúne, depois conversa. Dá risada. Aquela resenha de churrascão. família. Delícia. Nossa, meu sonho. Mas eu sei que hoje eu não vou ter isso com a minha, mas eu posso fazer a minha. Então, tipo, se um dia eu tiver a minha família, meu objetivo é esse. Ter aquilo que eu não pude ter, que eu não posso ter hoje. Então, hoje minha família não é a família que eu
gostaria que fosse, mas é a família que eu tenho. Então, respeito a individualidade de cada um, o espaço de cada pessoa, todo mundo tem suas limitações, às vezes as pessoas estão passando por problemas que a gente não tem dimensão, então é importante respeitar, eu respeito muito, mas óbvio, gostaria que fosse diferente. Mas é o que eu falo, prefiro dar o tempo de construir a minha e fazer o que eu não pude fazer antes. Como você se vê daqui uns 10 anos? 10 anos, hein? Ó, trintinha. Logo ali, ó. Olha, hoje, com 20, eu já me vejo uma pessoa muito significativa. Eu já acho que eu faço a diferença. Nos poucos lugares que eu faço parte, nos ciclos sociais que eu frequento, nas pessoas que eu me relaciono, eu já faço muita diferença. Acho que daqui 30 anos, esquece. Eu vou estar muito bem. Bem feliz. Profissionalmente, quem sabe eu não vou estar num relacionamento, com uma família. Sei lá, eu acho que eu vou estar bem melhor do que hoje. Se veja com a família, de boa. Sei lá. Se tem uma coisa que hoje, graças a Deus, eu não penso ainda existir. Já pensei muito, mas hoje não é mais uma coisa que passa pela minha cabeça. Então eu acredito que daqui a uns 10 anos eu vou estar bem, vou estar com a minha profissão, eu vou estar estourada. Estourada. Ó, porque você falou que queria fazer psicologia, né? É 5 anos, certo? Sim. Aí mais 5 pra você fazer nutrição. Imagina. Esqueça. Daqui com Doutora Tibcherani. É assim que vai estar na porta do meu escritório. Só o nome que é difícil, eu não vou conseguir falar, mas esqueça. Mas deixa subentendido. É dificinho mesmo. Qual foi sua maior dificuldade? Não tô falando relacionado ao que aconteceu, mas na sua vida em si. Você enfrenta, você fala assim, meu, qual foi o maior perrengue da minha vida? Foi seu pai, no caso, ou não? Não, aprendi a me virar sozinha. Óbvio, sempre tive que me virar sozinha, sempre. Porém com as minhas questões mais internas, pessoais. Agora na vida, no dia a dia, nas dificuldades, quando você se vê de cara a cara com os problemas, é mais complicado. Quando eu tive meu primeiro emprego, aconteceu alguma coisa errada, eu não podia simplesmente correr pra minha mãe e falar, mãe, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu tenho que ir lá e resolver. Então, com 18 anos, primeiro emprego, começando uma vida financeira. Meu primeiro emprego, pra você ter ideia, ele foi na Avenida Paulista. Nunca tinha saído de casa, não sabia pegar um ônibus, eu tive que trabalhar na Avenida Paulista. Então, eu comecei muito cedo. Não cedo, tipo, em comparação a outras pessoas, mas comecei com coisas muito sérias muito cedo. Então, essa foi a minha maior dificuldade, aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia. Mas de resto, eu levo tudo no sapato. É bem desenrolada ela. Vou falar pra você, igual eu falei antes de começar. Falei parabéns pela mulher que você se tornou, né? Porque pra enfrentar tudo isso, filho, a pessoa tem que ser muito forte mesmo. E às vezes nem eu sei como que eu faço. Você tira forças, né? Mas eu vou falar, independente do que as pessoas acreditam, do que é plausível pra vocês, pra mim é Deus. Não tem força maior do que essa pra mim hoje pra explicar como eu consigo lidar com tudo que eu lido. É Deus. Mas você tem ajudas, uma psicóloga? Eu não sei. Será que pausou ali? Não, esqueça. De verdade, eu preciso ir ao banheiro. Pode ir. Uma pausinha, família. Daqui a pouco a gente volta daquele jeito, certo? Retomando uma pausinha. Parada técnica, né? Que fala. Emergência. Ou vai ou é roça. Tava falando... Das maiores dificuldades. Isso, continue. E é isso, as maiores dificuldades pra mim foram as do dia a dia. Por incrível que pareça, as coisas simples foram as quais eu tive mais dificuldade de lidar. Coisas que teriam que ser mais naturais foram as que foram mais difíceis. As coisas mais difíceis eu lidei de forma mais natural, que era mais costumeiro eu lidar com dificuldades maiores. Mas é como eu falei, com o tempo você vai se acostumando, você vai aprendendo. Os erros também ajudam muito, querendo ou não, tem muita coisa que você só aprende vivendo. Então eu tive que errar muito para aprender muitas coisas. Todo dia nós erra, acerta. Todo dia você aprende, você erra, você passa por dificuldades. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 5 segundos atrás, e é isso. A gente tá o tempo todo em aprendizado, o importante é... Você falou que tava desempregada, você não pensa em trabalhar com rede social? Já tem um engajamento bom, milhares de seguidores. Esqueça. Tem bastante gente, graças a Deus. A única coisa é que eu sou meio
né, vou falar bem abertamente, deveria sim investir mais na rede social. Porém, antes, né, até então, meu problema mais era o tempo. Hoje é uma falta de uma assessoria, alguém que me ajude nas partes mais técnicas, nas partes mais de criação de conteúdo. Existia uma pessoa que me ajudava, hoje não tem mais. Então, pra mim é um pouco mais difícil essa parte. A parte de estar ali, eu tô disponível. O problema é criar o conteúdo. Então, quem sabe se eu não me engajar mais nessa área, me aprender um pouquinho mais, conseguir ministrar melhor as minhas redes, eu não consiga tocar um pouco como profissão. Mas eu gosto de trabalhar. Mas é uma profissão. Hoje em dia Então, acho que é porque eu não tô fazendo dinheiro. Quando eu começar a fazer Não. dinheiro, de repente fica mais prazeroso. Mas as parcerias vêm, junto com as parcerias vem um dinheirinho, aí vem um dinheirinho aqui, outro aqui. Um passinho de cada vez. Tem um engajamento bom, dá pra fazer uma rifinha ali, outra aqui, um sorteiozinho aqui, outra ali. Tem que começar de baixo, né? Não tem como. E seja você. Eu creio que rede social é isso. Não adianta porque, Sim. tipo, em si é uma fantasia. Geralmente, acho que 70% é tudo uma maquiagem. De verdade. Você pensa que você conhece, sigo, vejo todo dia, você... É aquele famoso e fora dos stories, você tá bem? Entendeu? Mas não. A rede social, ela é tipo 5% da vida de uma pessoa, das dificuldades diárias que ela passa. Se é 5%, é muito ainda. As pessoas precisam saber diferenciar isso. E óbvio, a rede social já tá lotada de gente plástica, de gente moldada, de gente robótica. Falta muito as pessoas reais. Pessoas reais são atrativas, pessoas reais são, sei lá, contagiantes, porque você se identifica, né? A partir do momento que você vê uma pessoa que você, tipo, se identifica, fica mais legal acompanhar. E você tem vergonha? Morro de vergonha. Eu tava falando isso um tempo atrás, eu falei, eu não vejo ela dando um bom dia, vai um bom dia. Eu não consigo. Eu queria, mas eu tenho muita vergonha. Tipo, se eu quiser conversar no story, fazer um vídeo, beleza, eu faço, só que eu tenho que estar sozinha. E é difícil estar sozinha hoje em dia. Eu moro com mais 2 pessoas, minha mãe e meu irmão. Imagina, se eu tô acordando, minha mãe tá na sala, meu irmão tá ali, eu fico, gente, bom dia. Tudo bem, acabei de acordar, vou tomar meu café. Não consigo, eu sei lá, eu sou assim. Eu perdi a vergonha assim, sabia? Era só bom dia, boa tarde, boa noite. Acho foi indo. Sei lá. Mas eu sou o mais natural possível, entendeu? Tipo, sou do meu jeito, eu vou fazer uma divulgação, é do meu jeito, entendeu? Mas, por exemplo, eu fico acompanhando muito, não muito, né, que eu não sou muito, tipo, nossa, viciada. Mas eu acompanho as pessoas da mídia, tipo, uma Virgínia da vida, pessoas que são estouradas assim. A pessoa tá o tempo todo ali, tipo, nossa, acordei, bom dia, café da manhã, bom dia, vou no banheiro, bom dia, pintei o cabelo, bom dia. Rede social é isso. Você é louco, tá não. Primeiro que de manhã eu não sou assim, né? Aí você já pensa, tipo, caramba, tem que ter muita coragem de aparecer cru, né? Mas igual você falou, quando tipo, ela já tá ganhando em cima daquilo, entendeu? Então pra ela tem que ser, filho, tem que ir. Entendeu? A partir do momento também, que você tá brigando, né? Até a gente faz qualquer coisa. Bom dia, como? Bom dia! É bem assim. E balada, a primeira vez que você saiu foi agora, há pouco tempo. Nada, minha primeira balada de verdade foi há 2 anos atrás. Que foi uma balada que é uma das minhas favoritas, que é lá na Paulista, Terraço. Já ouvi falar já. Muito louco, eu gosto de verdade. Eu sou da bagunça, não tem jeito. Desde pequena, não tem o que fazer. Você sabe porque você gosta, não pra esquecer o que aconteceu. Não, pô, eu gosto disso aí. Eu gosto da bagunça, é o meu jeito. Eu sou sagitariana, eu gosto do rolê. Eu gosto de estar rodeada de pessoas, eu gosto de resenha, eu gosto de conversar, eu gosto de dançar. Sei lá, eu acho que não tem nada a ver, tipo, nossa, eu sofri, então agora eu vou viver. Não. Existe sim momentos que a gente tá na bad, que você fala, vou sair pra distrair. Mas não é 100% isso. As pessoas têm que saber diferenciar uma pessoa que gosta de sair pra curtir e uma pessoa que tá saindo só simplesmente por, quero fingir que minha vida não existe, vou beber e ficar louca. Não, não é assim. Eu gosto de rolê, eu gosto de sair. Pela minha vida, quando eu comecei a sair, eu conheci muita gente. Eu gosto, não adianta. É meu jeitão. E hoje, você procura alguém pra ficar do seu lado? Ou ainda não é o momento, você acha? Não, eu tô bem tranquila. Não estou fechada. Não tô tipo, nossa, trancada. Meu coração está lapidado. Não. Aconteceu, como já aconteceu uma vez. Se for natural, se for bom, bem-vindo. Agora, ir atrás,
tô suave, não preciso disso. Eu acho que a gente tem que ser completo primeiro antes de querer estar com alguém. Não adianta eu querer procurar alguém para me completar, porque não vai acontecer. Não existe. Você tem que ser inteiro e ter alguém na sua vida como consequência para agregar. Porque às vezes você acaba querendo estar com alguém porque você está se sentindo infeliz. Tipo, ai, nossa, tô tão triste. Será que se eu tivesse um namorado, uma namorada, uma pessoa... Tem pessoa que é assim, vai ter uma né, companhia. acaba projetando, por exemplo, frustrações ou projetando a sua felicidade, pensando, tipo, caramba, aquela pessoa tem a obrigação de me fazer feliz. Aí você acaba com a vida daquela pessoa, acaba com a sua vida e no final ficam duas pessoas acabadas e ninguém se ajuda em nada. Então acho que pra você estar com alguém, você tem que querer alguém que agregue, não alguém que te complete. Você tem que ser completo sozinho. Igual você falou, e é o tempo, né? Não adianta você forçar. Falar, quero pra estar com Às vezes alguém. é uma coisa, tipo, no momento você pensa, não, quero namorar, aí você tromba com um filho da mãe, um filho de uma filha da mãe que você gosta, e acabou. Aí você fala, oh, pô. Já era. Quando foi ver, Esquece. já foi. Já era. E voltando ao assunto do seu pai, você acha que ele era muito ciumento? Como que era? Pra ser do jeito que foi, entendeu? É o Porque que eu falei. pelo que eu vi, né, ele aconteceu tudo isso, você me corrija se eu estiver errado, porque ele descobriu que você estava namorando. É complicado falar, porque eu não sei, eu acho que de alguma forma, é o que eu acredito. Pode não ser verdade, mas não existe hoje alguém que possa me dizer o contrário. Que ele se sentia intimidado por mim, pela pessoa que eu sou hoje. Mesmo que eu não fosse essa pessoa antes, ele sabia que um dia eu ia ser como eu sou. Independente, desenrolada, uma pessoa que vai atrás, uma pessoa que bate de frente, uma pessoa que corre atrás, sabe? Completamente 100% não depende de ninguém. E isso assustava. Eu acredito que assustava pela forma como ele sempre foi uma pessoa possessiva, uma pessoa que acreditava que, por exemplo, mulher é aquela que tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Eu nunca fui essa pessoa. Nunca fui, nem você. Sabe? Eu sempre fui independente. Então eu acho que de alguma forma ele sempre se sentiu muito intimidado com a minha pessoa. Porque quando você é assim, de natureza, independente, livre, é uma coisa que exala. Não tem jeito. Você é livre e não tem nada no mundo que possa te prender. E ele é o tipo de pessoa, ou era, que gosta de prender, entendeu? De ter posse. E ninguém tem minha posse. Só Deus. Então acho que era isso. Você acha que não era um ciúme obsessivo? Não, era uma obsessão, mas não tipo, nossa, por ser eu. É porque, tipo, ele via alguém que ele não podia controlar. Seu irmão também era assim? Ele prendia muito, muito? Não deu tempo. É muito novinho, né? Muito novinho e ele é homem. Diferente, é assim. É diferente. Infelizmente. Completamente diferente. Nossa, nem dá pra explicar quão diferente é. Totalmente. Ele nunca chegou a bater em você ou já bateu? Vixe, já apanhei de todo tipo possível. Já. Ele sempre foi bem agressivo. Mas os motivos? Motivos, tipo, às vezes gratuitos, vou te falar, tipo, não falar com ele direito. Ele chegar, te dar um bom dia, ou você não dá bom dia pra ele falar, dormiu comigo, não sei o que, te dar um tapão nas costas, dar um tapão na cabeça, um socão. Era de graça. Nunca teve motivo específico. Então, ele sempre foi uma pessoa da qual, quando chega no ambiente, você fica com medo. E ele gostava. Ele gostava de ser a pessoa que chegava e impunha medo. Só que, uma coisa que eu aprendi, quem tem medo, não tem respeito. Eu sempre tive medo. Nunca tive respeito. Porque não dá pra respeitar uma pessoa que precisa me botar medo pra ter respeito. Entende? Então ele nunca conseguiu que eu respeitasse ele de forma gratuita por ser quem ele era. Ele sempre teve que me botar medo. Então... Sua mãe também era do mesmo jeito, tipo, queria botar medo, sim, autoridade. Sempre a base do medo, a base da ameaça. Sempre foi tóxico. Ponto. Padrão de cara tóxico. É triste falar pra você. Enfim, né? Quem sou eu pra julgar? Quem é você que tá aí pra julgar? Deus sabe de tudo, né? Por nós aqui pode passar o que for, mas lá em cima não passa nada. Isso que eu levo na minha vida, né? A justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não falha nunca, mas enfim. Cada um é cada um, né? É isso? É isso. Hoje vocês podem conhecer um pouquinho da Isabela, né?
Fico muito honrado, de verdade, mas fico até meio que sem palavras, porque é uma situação muito chata. Tipo, eu não gosto de falar muito, porque, enfim, quem fala muito é ossa. Mas falador passa mal, né? Enfim, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus possa guiar seus passos, entendeu? Que seus sonhos possam se realizar. Eu vou estar aplaudindo lá, da hora, muito top. Espero que vocês também parem de criticar, entendeu? E aplauda, mulher guerreira que é, querendo ou não, não é fácil. Se coloca um pouco no lugar do próximo, entendeu? Imagina o quanto não foi difícil se acordar no outro dia e se deparar com a situação toda, a mídia toda em cima. Enfim, imagino como seja. Mas já foi, agora é outra coisa, agora sou eu. Daqui pra frente eu sou dona da minha vida. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Entendeu? Tô aí. É nóis, mais um na Voz Colônia Califas. E se inscreve no canal, deixa seu like, aquele comentário também pra Isabela, pra mim também. E é isso, siga. Quem não segue, segue ela na rede social. Segue nós também. É isso, tamo junto.